Olá, então eu vou apresentar para vocês o contexto BIM sob a ótica dos arquitetos. Vamos ver o que o professor Bilal Suker fala a respeito da denominação de Building Information Modeling. Ele fala que Building Information Modeling é um set de tecnologias, processos e políticas que habilitam múltiplos stakeholders a colaborar no projeto, construção e operação de uma instalação. Então, vamos lá, ele fala em projeto, construção e operação. Esse ciclo BIM aqui, ele é bastante difundido, quando se fala em BIM, sempre o ciclo BIM é apresentado. Vamos tentar entender ele melhor, o que significa. Então, nós começamos com um programa de necessidades, passamos por um projeto conceitual, temos um desenvolvimento do projeto, passamos pelas análises e finalmente nós chegamos à documentação. Então, toda essa fase projetual, ela é atendida pelo BIM. Depois nós vamos evoluir para uma fase de fabricação, construção e logística, seria uma fase de construção, que também é atendida pelo modelo unificado BIM. E, finalmente, nós temos a parte de operação e manutenção, onde uma vez que você tenha já esse modelo, não tem por que ele não continuar te atendendo nessa fase. E, eventualmente, essa edificação ela vai ser demolida ou reformada e seguir todo esse ciclo novamente. Então, o nosso projeto ele começa com a concepção, seja ela à mão, concepção é mais uma questão de inspiração mesmo, né? E aí ela vai evoluir para um 2D e para um 3D ou para ambos ao mesmo tempo. Esse 2D ele vai ter que ser feito uma verificação de códigos urbanísticos, que normalmente é feito através de uma planilha. Vai evoluir para um editor de texto para traduzir essas informações da planilha e serem apresentadas. O 3D ele tem que passar por uma renderização e, eventualmente, por uma finalização dessa renderização. E todas essas informações desses diversos softwares, eles vão para dentro de uma apresentação. Isso vai ser levado para o cliente e vai ser gerado um looping dessas informações e redesenho, retrabalho, até que seja totalmente aprovado por parte do cliente. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no projeto de arquitetura num fluxo BIM. Como é que seria esse fluxo? No projeto de um software BIM, a informação 2D, 3D, a apresentação, as planilhas e a parte de render, elas podem estar todas, o software já pode ter todos esses quesitos contemplados dentro dele, né? Então, o fluxo dentro de um software BIM, ele começaria com uma concepção, né, que ela é muito particular, evoluiria para um software BIM, isso seria apresentado para o cliente, poderia ocorrer novamente um retrabalho em funções de decisões com o cliente e, finalmente, teríamos a aprovação final e o ciclo fecharia. Less is more. Então, nós temos um fluxo tradicional e nós temos um fluxo BIM. No fluxo tradicional, nós temos informações literalmente divergentes. Né? O que você faz no 2D, às vezes, não é o que está feito no 3D, e aí esse bate e volta vai acontecer inúmeras vezes. Né? Ele é um fluxo totalmente divergente. E no fluxo BIM, nós temos um fluxo convergente. Porém, Robert Venturi nos falou que less is a bore. Então, vamos dar uma olhadinha no fluxo de arquitetura dentro de um BIM Plus. O que seria isso? Nós temos a nossa concepção, isso vai evoluir para um software BIM. Do software BIM, ele pode ser levado para um software de algoritmos paramétricos, para checar design options, por exemplo. E também pode ser levado para um real-time render. Estou fazendo no meu software BIM, já está sendo apresentado nesse meu software de renderização em tempo real. E essas informações elas são retroalimentadas. E novamente, isso vai ser apresentado para o cliente, vai ficar em looping até ter a decisão final e finalmente nós temos essa aprovação. Então, dentro de vamos dar uma olhadinha nas vantagens de utilização do BIM. Nós temos um melhor entendimento geral sobre as intenções de design, nós temos uma melhor qualidade, de uma forma geral, do projeto,
uma redução dos conflitos durante a construção, maior rapidez nos ciclos de aprovação do cliente, melhor controle e previsão de custos, mitigação de riscos, estimativas de custo baseadas no modelo, aumento na produtividade e pré-fabricação, detecção de colisão e melhorias na coordenação. Então, a controversa frase supostamente atribuída a Darwin acaba se encaixando perfeitamente no nosso contexto. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a mudanças. Muito obrigada, vejo vocês no Workshop B. O IFC ele é desenvolvido pela Building Smart, né? E ele é padronizado desde 2013 pela ISO 16739. Muitas ferramentas no mercado hoje, principalmente o ArchiCAD, ele tem tanto a possibilidade de trabalhar através do IFC, ele faz o IFC, traduz, né, o modelo que foi gerado no ArchiCAD para o IFC, quanto recebe arquivos em IFC também com toda tranquilidade. Isso é um fluxo de trabalho. Mas também nós temos a possibilidade de fazer essa conexão bidirecional, sem a necessidade da utilização do arquivo IFC. Hoje o ArchiCAD, por exemplo, ele trabalha bidirecionalmente com Twinmotion, com Grasshopper e Rhino, e também PDF, ele também importa PDF, AutoCAD e principalmente planilhas de Excel. Nós sabemos que muitos profissionais, principalmente os engenheiros, utilizam no seu dia a dia planilhas de Excel. E com o ArchiCAD a gente pode fazer essa mão de via dupla ser efetiva sem perda de informações. Tanto a gente extrai informações, planilhas, por exemplo, diretamente para o Excel e importa planilhas diretamente do Excel, tá? Fazendo com que, se o Excel for atualizado e inserido no ArchiCAD, todos os elementos que compõem, que estão classificados e compõem o modelo, vão ser atualizados ao mesmo tempo. Isso a gente chama de Open BIM. O Open BIM, então, é a possibilidade que cada disciplina tem e usar o que sabe fazer de melhor. Então a gente usa 100% da capacidade do profissional e da empresa para desenvolver o que ele sabe fazer de melhor, seja ele nas fases de projeto ou seja ele na fase de obra. Mas por que o Open BIM é importante? Né? O Open BIM ele faz com que o fluxo de trabalho ele seja aberto e transparente. Então, isso independentemente da solução e das ferramentas, os softwares que estão sendo utilizados. O importante, sempre ressaltar, é que para desenvolver um arquivo IFC, não é similar a desenvolver um PDF. Não, precisa existir a necessidade da pessoa que vai gerar o IFC, ele conhecer o IFC. Ele ter certeza que todos os atributos, todas as informações necessárias estão sendo imputadas em todos os elementos que compõem o modelo tridimensional de uma forma classificada. Senão a gente tem alterações de informações. Isso quer dizer o quê? Uma informação de uma cadeira, por exemplo, ela pode ser inserida em uma mesa, falando bem genericamente, ou um tampo de mesa, ele pode ter a informação de uma laje. Então a pessoa ela precisa saber o que ela está fazendo, esse profissional ele precisa saber efetivamente o que ele está fazendo. E também ele precisa saber o que ele está recebendo, tá? Essa linguagem comum, né, através do IFC, permite que toda a indústria ela desenvolva projetos, né, de uma forma transparente. Isso não só os projetistas, mas também os contratantes, sejam eles públicos ou privados. A transparência a gente precisa ter, principalmente com o BIM, esse benefício que a gente tem com o BIM, em todo o processo. E isso traz um benefício para toda a cadeia da construção civil, todos os players, porque a gente mantém
a livre concorrência do mercado, fazendo com que os profissionais eles possam utilizar os sistemas, as ferramentas e softwares que eles preferem, fazendo com que o contratante tenha certeza que ele vai estar recebendo o melhor produto no final. Agradeço mais uma vez pelo convite e fico no aguardo de falarmos daqui a pouco durante aí o bate-papo. Muito obrigado mais uma vez e um excelente evento para vocês. Muita coisa se discute, vocês vão ouvir muito o assunto, vai roubar nosso emprego. Não necessariamente, sim. Eu acredito que com o tempo a inteligência artificial vai não retirar, mas ela vai substituir algumas funções humanas. Isso é inevitável, tá? Na questão de construção civil, ela pode ser uma aliada muito forte, né? Então, eu vou dar alguns exemplos do que a gente pode e imagina, e eu acredito muito no futuro disso, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo chamado Digital Twins. A NASA já faz isso há um tempo. Ela simula projetos de exploração, por exemplo, aqui na Terra. Então ela consegue criar uma replicação virtual de algo físico. Então ela simula uma ação real no mundo físico. Isso ajuda em vários sistemas, né? E vou dar alguns exemplos práticos que eu vejo que a nossa construção civil e como um todo, e o BIM vai ser o aliado disso, porque o BIM ele vai reconhecer esses dados, ele vai ser alimentado por esses dados, ele vai ser, a grosso modo, imaginem que a nossa televisão ela é alimentada por radiofrequência, são dados via rádio, ou via cabo, enfim, ou via internet, são dados que a nossa TV ela reconhece, ela tem a capacidade de reconhecer esses dados e gerar na imagem, a gente assiste o nosso programa de TV, nossa série, enfim, o filme. O BIM, no fundo, vai ser isso. Ele vai ser a TV que vai reconhecer esses dados. Ele vai ser tanto um propulsor de alimentar informações, como ele também vai receber informações. Ele vai ser um meio para isso, né? Vai ajudar a gente em estágios de planejamento. Então, vamos supor que nós estamos numa obra, soltamos um drone por reconhecimento de padrões visuais, o drone vai captar imagens e ele pode simular o tempo da construção, sem a necessidade de alguém estar na obra, quantificando e vendo e marcando numa planilha de Excel e mandando para um setor específico, para alguém, enfim, para monitorar um MS Project, por exemplo. Não tem a necessidade, a inteligência artificial pode fazer isso. Reconhecimento de visual de uma obra, de um andar, e ela vai conseguir ver em tempo real o andamento disso. Que outras coisas a gente pode esperar da construção civil com a inteligência artificial, no caso, nossa área de projetos? Então, vamos supor que nós temos um escritório que tem uma rotina, já tem um padrão físico, já tem uma organização muito pré-estabelecida. Vamos supor que ele tem uma alimentação de dados, função de cada projetista, cada arquiteto, cada engenheiro, e cada um tem uma função específica, tem uma formação específica. Vamos supor que alguém fica doente. Ele já vai rearranjar a organização. Aquela pessoa não vai poder vir hoje. Bom, enfim, vai pegar todas as planilhas de funções do que aquela pessoa que não vai estar ausente e vai conseguir remanejar esse processo organizacional para a pessoa tal, porque ela tem a capacidade igual, ou ela faz a mesma função. Enfim, ela pode organizar isso. A inteligência artificial pode ser usada para esse sistema. Quando estamos em construção em curso, por exemplo, vamos fazer um projeto de uma gleba. O que a inteligência artificial nos pode ajudar? Auxilia a gente para novas funções, novas teorias, novas formas de ver algo. Então, por exemplo, eu não tenho capacidade de criar 50 layouts. Isso vai me dar
a possibilidade de me dar opções de layouts. Eu irei ajustá-las de acordo com funções, quero X andares, quero para quantas pessoas, um nível mínimo de custo-benefício, enfim, você vai dar padrões. E a inteligência artificial te pode dar soluções que você vai escolher, como se fosse uma carta de menu, né? Sinceramente, isso daí eu acho que é muito viável para questões mercadológicas, para grandes incorporações, escolher novos empreendimentos, né? Que mais que podemos usar, né? Então, eu vejo o BIM nesse processo de caminho em relação à inteligência artificial como, hoje muito se fala como o futuro, mas o BIM em pouco tempo vai virar o presente. Então, o futuro já está batendo na questão de novas formas de enxergarmos a arquitetura. A arquitetura com inteligência artificial está mostrando que podemos caminhar por um caminho de representações numéricas, dados. Às vezes, quando a gente fala, a Brunelleschi fazia a perspectiva, talvez hoje a inteligência artificial seja um vislumbre de que algumas formas de projetarmos, de criarmos, vai ser baseada em dados e algoritmos. O poder forte de uma inteligência artificial, o que se baseia muito é a análise, o poder de análise. Enquanto podemos fazer uma análise entre 3 pessoas, a inteligência artificial ela pode te aumentar o poder de análise. Então, podemos colocar 50, dizem que 2 cabeças pensam melhor que uma. A inteligência artificial vai agregar um exponencial enorme de cabeças para pensarmos algumas questões problemáticas que enfrentamos no dia a dia. E o BIM, com isso, só vem a juntar e integrar. Podemos, por exemplo, como eu falei do Digital Twin, o que impede de termos dados que convertem em modelos virtuais, BIM, que eu consiga, com um drone e inteligência artificial, ele me alimenta uma capacidade de construção em tempo real virtual. Então, um as-built completo, talvez com condições muito mais favoráveis de análise para criarmos projetos ínfimos, né? Capacidade de inteligência artificial nos deduzir novas formas, novas padronizações de fachada. Já existe isso, já temos exemplos, mas pensem, talvez não é retirar totalmente nosso crédito como arquiteto, como engenheiro, mas ela só está ajudando a gente no futuro para criarmos novas análises e novas formas de pensar. Então, muito obrigado por terem assistido a minha breve explicação. Espero que tenham gostado e que tenha ficado um pouco mais claro o que é inteligência artificial. Então, eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima. Olá pessoal, sou João Victor Tatrai, consultor BIM da Graphisoft e hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre checagem de projetos BIM. Tá? Então a gente vai começar com a introdução sobre os usos do BIM para a gente entender como a checagem ela é importante e como ela traz uma grande vantagem dentro do uso do BIM no geral. Depois a gente vai para algumas aplicações de checagem em si e por fim vou trazer algumas dicas para quem acompanhou a palestra. Então, dos usos do BIM tem alguns estudos, vocês vão encontrar vários aí ao redor do mundo. Eu particularmente gosto muito desses dois, o da Penn State e o da Harvard. E eles trazem, o da Penn State traz 25 e o da Harvard traz 20 usos diferentes do BIM. Tá? E eles são separados em fases de projeto,
e os usos, né? Então a gente tem nas fases projeto, pré-construção, construção, operação e os usos de condições existentes, validação de espaço, autoria de projeto, até quantificação, planejamento, segurança, documentação, enfim. Esse daqui é o da Penn State, tá? Eu vou passar o link no final, mas está aí a fonte já. Ele, dentro do site, é um menu clicável, então vocês podem clicar em cada um desses usos e entender um pouco melhor sobre eles. Mas o importante aqui hoje é que a checagem, eu vou mostrar ela aplicada principalmente na parte de autoria de projeto, mas ela é muito importante para várias dessas etapas e vários desses usos do BIM, para que você tenha um projeto consistente ao longo do ciclo de vida dele. Então, primeira coisa, a checagem ela se torna mais fácil por conta, dentro do BIM, claro, né, por conta da automação de alguns processos que existem no BIM. Então, por exemplo, o BIM, ele dentro de softwares BIM, a gente consegue identificar o tipo de elemento. Então, o software BIM, ele sabe o que é aquele elemento construtivamente falando. Então, a gente tem, por exemplo, as ferramentas de modelagem, parede, pilar, viga, laje, onde o elemento ele entende o que é aquilo, ele vem carregado de parâmetros para definir sua geometria e de metadados para definir suas informações, suas classificações. Então, isso daí é fruto do uso do BIM. A gente vai conseguir aproveitar esses parâmetros e essas propriedades, né, para utilizar como critérios para a nossa checagem. Que a checagem nada mais é do que a gente identificar coisas que possam estar erradas ou coisas que possam estar faltando ou fora do lugar dentro do nosso projeto, né? Então aqui a gente viu que o software ele sabe o que são esses elementos, ele tem as informações de geometria e de metadados e a gente pode aproveitar isso de algumas maneiras. Então aqui, por exemplo, eu vou ligar uma sobreposição gráfica utilizando alguns critérios para criar esse sistema de classificação por cores. Então a gente tem cada tipo de elemento, né, de uma cor diferente. E isso, na verdade, é um conjunto de regras, né? Então aqui eu estou utilizando o ArchiCAD como exemplo, que é o software que eu trabalho hoje, mas isso pode ser feito em outros softwares BIM também. Basta você conhecer seu software e saber onde encontrar essas opções. Então aqui eu simplesmente defini que o critério que eu quero são as paredes e a forma que eu quero sobrepor esse estilo das paredes vem logo em seguida. Então aqui eu coloquei que eu quero que essas paredes fiquem verdes. Eu posso definir mais critérios, né? Então essa é uma das regras. Então a gente tem uma para cada tipo de elemento. Então aqui são dos pilares, eu quero que eles fiquem vermelhos, como a gente está vendo ali do lado de fora, tá? Então isso é um exemplo só para a gente ilustrar que é uma checagem, mas é usada mais para facilitar a coordenação e compatibilização. E quando a gente desliga essa checagem, a gente vê que o elemento ele está exatamente como ele é. Então a gente não está modificando o elemento, a gente está simplesmente criando uma sobreposição nele para facilitar essa visualização. Então, vou mostrar agora outros exemplos. Esse era só um de coordenação, mas vou mostrar outros exemplos de tipos de checagem para que a gente possa identificar esses possíveis erros no projeto enquanto estamos projetando ainda, né? Então, eu quero checar portas menores que 80 centímetros. Então, vou criar uma regra para isso e dentro da minha regra, vou estabelecer qual é o critério que eu quero. Eu quero o tipo de elemento, porta. E eu quero que ela acenda, então vou colocar um vermelho. Dei OK. Todas as minhas portas agora elas estão vermelhas, mas faltou eu adicionar o critério que ela tem que ser menor do que 80. Então vou voltar na minha regra e vou adicionar um critério de geometria em que a largura vai ser menor que 80. E agora, se eu voltar no meu projeto, aplicar essa sobreposição e voltar no projeto, eu vou ver que a maioria das portas elas apagaram, mas eu ainda consigo identificar ali
algumas portas, né, que estão ainda em vermelho, e aqui quando eu selecionei a porta, a gente viu que a largura realmente estava menor, e eu mudei o parâmetro, e imediatamente ela deixou de estar em destaque. Tá? Então, para a gente finalizar, as dicas que eu dou, né, é que a checagem ela seja sempre um processo contínuo. Então, a gente tem sempre que estar fazendo essas checagens durante, né, a autoria ali do projeto e principalmente antes de exportar qualquer tipo de arquivo, seja PDF, DWG ou principalmente IFC. E no caso de IFC, a checagem a gente pode fazer também depois que a gente exportar. Então, aconselho muito o uso de visualizadores de IFC. Tem vários visualizadores de IFC gratuitos no mercado. Então, a gente pode fazer tudo isso que a gente faz dentro do nosso software de autoria com relação à visualização, claro. Fazer dentro de um visualizador de uma maneira neutra para identificar se a gente também não deixou passar nada batido, se não foi nada errado dentro ali do nosso modelo IFC, tá? Então, vou passar alguns desses links de algumas coisas que eu falei aqui agora. Então, primeiramente, os usos do BIM, tá? Então, a maior parte desses links, mesmo que você não consiga acessar o link propriamente dito que eu estou passando, você pode jogar no Google, por exemplo, Penn State BIM Uses. Então, você vai encontrar os usos do BIM lá, o estudo da Penn State. É um link bem bacana, interativo, você pode estudar bastante por lá. Material em português, a gente tem a coletânea BIM da CEBIC, né? Então também se colocar no Google coletânea BIM CEBIC, você vai achar o link para fazer esse download da coletânea da CEBIC, tá? É um material bem interessante, dividido em volumes, enfim, dos conceitos básicos do BIM, a implementação. A gente tem os visualizadores de IFC. Então a gente tem o Solibri Anywhere, que é um software poderosíssimo, Solibri, de compatibilização e coordenação, e tem uma versão gratuita dele, que é o Anywhere, para visualizar IFC, e tem o BIM Collab Zoom, que eu gosto também, assim como o Solibri, acho que ele é um pouquinho mais leve, mais rápido do que o Solibri, tá aí para vocês, tá? Aconselho que deem uma olhada, estudem um pouco esse material e baixem esses visualizadores, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado ao Cal Santa Catarina pelo convite e muito obrigado a todos que participaram. Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer poder estar aqui nesse grande evento, falando um pouquinho sobre BIM, em especial na área pública. Eu gostaria de agradecer a presença do Cal por essa participação aqui nesse evento. E eu fui convidado para falar sobre o BIM na área pública, né, sobre a questão do contexto dos decretos, né, em especial um decreto que é o 10.306. Protege a BIM BR, então aqui está o site para os que possam, né, ter interesse em entender e ler um pouco mais sobre isso. São 9 objetivos estratégicos. Primeiro, difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, a criar condições favoráveis para investimentos públicos e privados em BIM, estimular a capacitação em BIM, e aqui um destaque, né, a BDI lançará agora no final de outubro o Democratizando o BIM, que são uma série de cursos, né, introdutórios para fazer um nivelamento básico dos conceitos, né, ligados, de informações ligadas ao BIM. E eu tive a oportunidade de ser desses professores que a BDI, através de uma licitação, enfim, eu fui parceiro de uma empresa que foi a vencedora e tive a oportunidade de produzir esses conteúdos. Essa é uma das ações. Propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e as contratações públicas com uso de BIM. Aqui a gente já pode ver que o decreto 10.306 vai ajudar em muito essa estratégia 5. Né? Desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção de BIM. A SAC já vem desenvolvendo aí o seu próprio caderno de BIM. A BNT, né, vem desenvolvendo a 15965, que é a norma de classificação. Tem a norma de objetos também. E outras normas aí que vão fazer parte desse contexto, além da ISO
19650, que é de fluxo de informações no processo de ciclo de vida em BIM, que está sendo traduzida para o Brasil, que em breve, aí, provavelmente em 2021, teremos ela como uma norma aí a ser adotada e aplicada. Desenvolver a plataforma e a Biblioteca Nacional do BIM, essa sob a responsabilidade da própria BDI, estimular o desenvolvimento de aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM, então aqui estimular que startups, empresas desenvolvam soluções. Existe uma série de lacunas, né, pontes aí que a gente precisamos construir, e o governo tem aí como prerrogativa o estímulo. E, principalmente, incentivar a concorrência do mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. Ou seja, né, os órgãos públicos têm que se preocupar em não criar reserva de mercado e não direcionar para uma única marca, um único produto, e impedir aí a melhoria contínua dessas soluções e também não ficar refém de um único produto ou de uma única marca. Então, essa preocupação de estimular a concorrência, né? Aqui, na estratégia, vocês vão encontrar também esse roadmap dessas várias ações, né? Desde 2018, quando ela foi publicada, 21, 24 e 28, em relação à governança, infraestrutura, arcabouço legal, regulamentação, investimentos, capacitação. Então, são uma série de ações já previstas que vale a leitura aí para entender o porquê do BIM, né? Uma vez que o governo federal já entende ele como estratégia. E aí a importância, né? Introduzir a construção civil de fato na Revolução 4.0, né? E o BIM é esse meio, né? Esse cerne que vai permitir que essas várias tecnologias possam se conectar para uma melhor entrega de valor para a sociedade, quando eu me reporto à questão pública dos empreendimentos e dos serviços públicos, né? E lembrar que todos esses órgãos, não só os relacionados aqui ao Estado, mas aos outros ministérios, né, agências, enfim, também vão precisar fazer essa sua transformação digital, para que a gente possa, de fato, colocar a construção civil em vários dos segmentos, né, desde análise de projeto aqui, a Prefeitura de Salvador, né, lançou a sua plataforma para análise de projetos em BIM, então o primeiro município do país a se preocupar com essa desburocratização através da digitalização e das informações geradas durante o desenvolvimento de projeto, para acelerar e incentivar aí a chegada de investidores. Então, pensar, né, realmente o BIM como estratégico por conta dele ser esse meio para a viabilização dessas ações. Era isso que eu tinha. Muito obrigado e tenham todos um bom evento. Boa tarde. Eu estou hoje aqui com vocês, é um prazer de estar hoje aqui com vocês no módulo 1 de inclusão BIM, denominado Palavra de Experts, sendo organizado pelo CAU de Santa Caterina. Eu sou Regina Ruschel, da Universidade Estadual de Campinas, e eu vou estar falando com vocês sobre a adoção do BIM na América Latina. Vou compartilhar agora os meus slides para cadenciar, então, a nossa conversa. Esse estudo que eu vou apresentar para vocês, ele é baseado num estudo realizado pela Fernanda Machado e Joyce Delatore. As duas hoje trabalham na Autodesk, mas as duas têm uma formação acadêmica. Fernanda tem um mestrado desenvolvido na Unicamp e Joyce um mestrado desenvolvido na USP. As duas foram as principais realizadoras desse estudo e eu colaborei pontualmente em alguns momentos com muito prazer. O estudo ele tem como mote a transformação digital e BIM é um indicador de tendência dessa transformação na construção civil.
As iniciativas em nível de país ou escala de mercado variam de território a território, e nós temos hoje um desenho conhecido sobre a BIM fomentando a transformação digital na Europa, na América do Norte, na Ásia, mas na América Latina não. Então, esse aqui é um estudo pioneiro que vai de primeira mão mostrar como a América Latina está na transformação digital sendo puxada pela modelagem da informação da construção. Sobre considerações finais. Então, a gente vê que 50% dos países latina apresentam documentação que indicam esforços de macroadoção de BIM nesses países, que o Reino Unido tem grande influência na adoção do BIM na América Latina, por meio do Center for Digital Build Britain, que é a casa do programa UK BIM, que começou com UK BIM Task Group, que começou a implantação de BIM naquele país, que essa influência se deu por meio de memorandos de entendimento assinados Reino Unido com Chile, Brasil e México, e que isso agora acontece com a Colômbia, Uruguai e Peru. Sobre esforços de colaboração, a gente vê que o Chile traz a questão de criar uma rede BIM de governos latino-americanos, e que essa rede de governos BIM de governos latino-americanos tem uma função ativa de benchmarking e de desenvolvimento de estratégias, portanto, muito positivo. Sobre um ranqueamento, o Brasil ele é pioneiro, mas em documentação, e Brasil e Chile se destacam com tem maior expressão em termos de documentação BIM e conteúdos baseados em projeto, e países como México, Argentina, Peru, Uruguai e Colômbia tiveram posterior desenvolvimento de expertise e foram envolvidos pela rede BIM de governos latino-americanos. Com relação a padrões, né, que a gente percebeu de comportamento, a evolução do BIM em cada país teve dinâmicas diferentes, às vezes envolvendo iniciativas múltiplas, às vezes envolvendo abordagem centralizada, e a Colômbia tem pouca publicação oficial, no entanto, o conteúdo é maduro dessa publicação. Sobre os documentos reguladores, a gente acredita que países com mandates e protocolos ou guias mais completos em termos de conteúdos de BIM baseados em projeto têm maior potencial de sucesso na adoção do BIM, e esse é o caso do Brasil, Chile e Colômbia. E aqui eu trago para vocês em imagens alguns exemplos dessa documentação brasileira, as coletâneas de implementação BIM, tanto da CEPIC, da Indústria da Construção, ou da BDI, da ASBEA, as normas, a coletânea de normas BNT BIM, e o decreto, né, do governo brasileiro que impõe a contratação em determinadas obras públicas com o BIM, a partir de 2021. Bom, voltando a reforçar que essa minha fala vem de um estudo liderado pela Fernanda Machado e a Joyce Latore, que atualmente estão na Autodesk, e nós só conseguimos coletar toda essa documentação porque os escritórios da Autodesk em toda a América Latina nos ajudaram a coletar essa documentação, e a listagem dessa documentação, que é extensa, está disponível para todos por meio desse link onde está o artigo publicado no Lecture Notes. Então, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado de conhecer como o Brasil e o Chile lideram a América Latina, que documentação é essa que demonstra essa liderança, os vetores que têm poder de força de transformação digital em termos de organização e documentos de um país. Então, agradeço, né, e me despeço, então, de vocês aqui nesse momento.
Olá, meu nome é Marília Rucha, eu sou arquiteta titular da Rucha Arquitetura e Urbanismo e expresso que com muita alegria optamos por ArchiCAD, pela plataforma BIM, que nos deu assim toda uma maior leveza e segurança projetual. A gente sempre zelou por cuidado, qualidade, desenvolvimento de conceito e projetos com extremo rigor técnico. Então, ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da arquitetura no escritório, eu sempre tive como preocupação o desenvolvimento de conceitos de projeto. E no passado, nós trabalhávamos com nanquim, desenhos à mão, a criação do projeto ainda continua sendo feita dessa forma, com o desenvolvimento de croquis e desenhos desenvolvidos no papel manteiga. Mas ao longo do tempo fomos nos apropriando das ferramentas disponíveis. O AutoCAD foi uma das ferramentas que por longo tempo se adotou no escritório, onde desenvolvemos os projetos em 2D, e ainda muitas vezes maquetes físicas ou com outros programas para irem complementando. Com o advento do ArchiCAD, isso realmente mudou muito. Particularmente, o nosso escritório sempre teve todo um cuidado na tomada de decisões. E estudamos muito os programas disponíveis dentro da plataforma BIM e optamos por esta ferramenta, por ser um programa extremamente amigável, desenvolvido por arquitetos e customizado para arquitetos. Hoje, o ArchiCAD trouxe para o nosso escritório uma grande tranquilidade, uma maior segurança e no relacionamento com o cliente agregou muito também, e também no relacionamento com os demais profissionais e com a obra. Uma das grandes vantagens de trabalharmos com a plataforma BIM é que ela facilita a gestão e a centralização de todas as informações em um único modelo e nas diferentes etapas do processo, desde estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, sempre agregando mais informações. E no relacionamento com o cliente, ela é simplesmente uma ferramenta espetacular, porque o cliente ele consegue entender claramente o que se está projetando, participar de forma segura da tomada de decisões, visualizando e se imaginando dentro daquele espaço com cores, texturas, formas, enfim. De nossa parte, nós entendemos que ficou mais viável, digamos, mais objetiva. Nós desenvolvemos uma metodologia interna, onde em cada etapa do projeto, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, nós vamos acrescentando camadas, acrescentando informações, de tal forma que o ArchiCAD nos permite trabalharmos uma escala 1 para 1 com extrema precisão e rigor técnico, que é um dos elementos que a Rucha Arquitetura sempre prima. E através do ArchiCAD, da plataforma BIM, nós conseguimos cada vez mais já fazer todas as compatibilizações da arquitetura com os complementares, chegando a um nível assim muito rico de detalhes, de informações técnicas e de segurança, enquanto resultado de cada projeto. Então nós estamos assim muito gratos e confiantes de que esse é o caminho. Realmente a plataforma BIM não tem mais como. Eu acho que é algo necessário que propicia aos escritórios um novo olhar para a arquitetura. As novas possibilidades foram se abrindo, adequação da arquitetura no terreno, adequação à topografia, o corte-aterro, que nós fazemos manualmente naqueles projetos urbanos. Tudo isso, em termos de velocidade, de precisão, foi algo que agregou demais assim no dia a dia do escritório. Hoje nós trabalhamos também
com arquitetura de interiores, toda ela já sendo desenvolvida pelo ArchiCAD, com as renderizações e com as bibliotecas, já são bastante ricas. Isso tem nos dado também digamos, a gente tem oferecido ao cliente um projeto muito completo, forte conceitualmente, com qualidade espacial, e com uma riqueza de detalhes que facilita incrivelmente a obra, facilita o entendimento do cliente, propicia essa segurança de que todos os envolvidos trabalham numa mesma base conceitual, com grande cuidado técnico, com as soluções extremamente bem equacionadas, e o que tem nos permitido, assim, uma maior velocidade no desenvolvimento desses projetos e uma segurança muito grande. Olá pessoal, eu sou a Ana, engenheira Ana Amélia, e estou aqui representando a Projeto Estrutural Online. Vim aqui falar com vocês um pouco sobre o BIM e sobre como ele é importante no nosso dia a dia e como ele convém e constrói, se conecta com todo o nosso princípio que é colaboração aqui dentro da empresa. Então eu vou contar um pouco aí sobre vocês um pouquinho, algumas coisas para ver se a gente consegue colaborar e contribuir de alguma forma. Então, o BIM ele entrou na nossa rotina profissional justamente porque a Projeto Estrutural Online veio com a ideia de estar online, estar na rede, mas mesmo assim prestar um trabalho de altíssima qualidade personalizado. Então a gente precisava trocar muita informação e buscar uma melhoria de projeto constante. Foi por isso que a gente pensou o BIM e começou a buscar o BIM para o dia a dia da nossa empresa, né? Nós começamos realmente com o BIM em 2018, início de 2018. Fizemos uma reunião, já estávamos pensando, estávamos buscando e fomos na época na FEICOM também pesquisar um pouco mais em São Paulo numa feira, conversar, reunimos a equipe e foi ali que a gente deu o start a partir daquele momento na implantação do BIM aqui dentro da empresa. Hoje nós somos em um número enorme de colaboradores que utilizam a plataforma BIM. A Projeto Estrutural Online ela trabalha com um programa de cooperados, então nós temos engenheiros pelo Brasil inteiro que trabalham na plataforma BIM conosco. Aqui, os colaboradores internos, nós somos em 5 colaboradores com coordenadores de cada disciplina de projeto. Por exemplo, estrutural, elétrico e hidrossanitário. Mas a gente tem esses cooperados que são engenheiros no Brasil inteiro que fazem a nossa força, que fazem o nosso time ser grande, o nosso time crescer. E todos mesmo trabalham dentro da plataforma BIM e com colaboração. Aqui dentro a gente usa basicamente a plataforma da AutoQI, empresa aí de Florianópolis, onde a gente optou por ela porque a gente já tinha uma semelhança, eu já era cliente há muitos anos, então a gente já tinha algum tipo de conhecimento e gostou muito do sistema de busca por inovação e por aprendizagem que eles também estão buscando na melhoria do software deles, da plataforma deles. Então a gente está junto, a gente está evoluindo junto com eles, a gente dá feedbacks constante para eles também sobre melhorias possíveis e a gente vê que eles realmente tendem a buscar, tendem a melhorar nas atualizações da plataforma dele. Então essa é a plataforma que a gente usa aqui dentro, né? Mas trabalhamos com IFC de qualquer tipo de programa, com qualquer tipo de possibilidade de cooperação. A gente não tem nenhuma limitação para isso aqui também. Hoje a gente entendeu, né, a maturidade que a gente percebeu, quando a gente iniciou o BIM aqui dentro, a gente achou que o BIM era um software, era a gente escolher a melhor plataforma e começar a utilizar. E aí a gente percebeu da forma mais doída que não tinha nada a ver com isso. Na verdade a plataforma, né, o software em si era só uma ferramenta. Então a gente teve que mudar a metodologia de trabalho, né, e mudamos ela constantemente, a gente já sabe, já percebeu que isso não para mais. Né? Não adianta você ali trabalhar 6 meses numa nova metodologia, validar ela e achar pronto, agora eu não mexo mais no meu sistema de projeto. Muito pelo contrário, o BIM ele vai trazendo inovação, ele vai trazendo percepções e colaborações dos outros profissionais envolvidos que você percebe o tempo todo que você precisa estar fazendo mudança constante. Então é essa a percepção de futuro que nós temos de BIM, né? Não dá mais para ficar sem o BIM, é outro tipo de projeto. A gente hoje não consegue mais pensar no projeto como a gente pensava antigamente. Para nós, o BIM é você construir virtualmente, né, a obra, a edificação por uma primeira vez.
então a gente percebe tudo quanto é tipo de interferência, mas a gente perde mais tempo hoje projetando o BIM, né, fazendo um projeto, pensando ele, do que antes, e a gente ganhou um pouco de tempo na finalização. Mas no grande montante, hoje a gente leva o mesmo tempo que a gente fazia com um projeto antigamente. Só que ele vai muito bem resolvido. Ele vai para a obra sem possíveis interferências, ele vai para a obra sem, provavelmente a obra ter que parar para pensar qual a altura, né, que vai a caixa de gordura, se é o eletroduto de elétrica que passa em cima, a sapata que está embaixo. Então, tudo isso vai muito bem resolvido. E é essa maturidade que a gente tem aqui, sabendo que a gente vai ter que evoluir sempre, né? Então, como eu já falei para vocês, e a gente trabalha de forma colaborativa com engenheiros cooperados do Brasil inteiro, né? E com os nossos clientes. A gente é uma empresa focada e centrada no arquiteto, que é o nosso parceiro, ele é o nosso cliente, ele traz os trabalhos. Então a gente trabalha com o BIM, né? Com a plataforma deles, ou quando também não tem BIM, a gente também faz o nosso trabalho todo em BIM, e com esse programa de cooperados pelo Brasil inteiro aí. E o nosso grande propósito é impactar, trazer inovação positiva no mercado da construção civil e de projetos. Olá pessoal, meu nome é Felipe Savassi, eu sou arquiteto, urbanista, especialista em arquitetura modular, e o BIM começou na minha vida como arquiteto, acho que até mesmo antes de eu me tornar arquiteto. Eu tive contato com o ArchiCAD lá na Uniurb em Uberaba, e foi quando eu comecei a arquitetura. Acho que a versão aquela que eu fui apresentado era a versão 10, né? Hoje a gente está na 24, e de lá para cá foram inúmeros projetos, né, evolução, enfim, dos níveis do D, né, que a gente vem trabalhando desde então. Já tive uma construtora em Belo Horizonte, nós também utilizávamos o BIM lá, a compatibilização de projetos, os projetos complementares também com o uso do BIM. Eu nunca projetei, nunca aprendi a projetar um projeto qualquer, conceber um projeto de forma 2D. Né, sempre no 3D através do ArchiCAD, é a ferramenta que eu utilizo até hoje. Nós utilizamos aqui no estúdio, né, somos 7 colaboradores na equipe de projetos, já chegamos a projetar, desenvolver projetos simultaneamente, né, com teamwork, enfim, inclusive o projeto da Minimal Mood, que foi um projeto que nós desenvolvemos aí num tempo recorde, foi com a utilização de todo o corpo técnico lá do estúdio, foi utilizado o BIM. Né? E hoje o BIM eu considero uma ferramenta fundamental para quem quer trabalhar na arquitetura e construção civil de um modo geral, mas na arquitetura e construção civil modular ainda mais, né? Por N questões, questão de precisão milimétrica, né, dos módulos, seja ele em qualquer tipo de material utilizado, aço, madeira, até mesmo concreto, né? A compatibilização de projetos que nós temos que fazer de forma muito mais assertiva e planejada, né? Pré-planejada, enfim, pré-execução, melhor dizendo, né? Porque a construção modular ela não permite retrabalhos, ou se fizer um retrabalho, ele é muito mais custoso, né? E o objetivo é que nós planejemos toda a edificação em todas as disciplinas de forma integrada. E sim, já respondendo também a uma das perguntas, se nós desenvolvemos projetos de forma integrada, coordenada com os projetos complementares, sim, né, é fundamental essa sinergia entre o escritório de projetos e quem vai executar, quem vai fabricar e instalar, né? Nós utilizamos aqui o estúdio, e eu até ensino nos meus cursos o conceito de DFMA, que é o Design for Manufacturing and Assembly, ou seja, é você projetar com o intuito de fabricação, transporte e montagem, né? E com isso o BIM ele é fundamental, eu diria até que sem ele não seria possível trabalhar no nível de tecnologia que nós temos hoje, né? na indústria off-site, né? na construção modular, que é uma delas, né? Então é fundamental. Essa compatibilização entre escritório, né? Entre estúdio, quem está concebendo e quem está executando, quem vai fabricar e montar, ela é fundamental.
quanto menor o nível de BIM em um projeto, maior vai ser o grau de retrabalho, né, de compatibilização entre você pegar um projeto de arquitetura convencional, né, e feito ali no 2D, né, na prancheta eletrônica, e você compatibilizar isso, né, para o BIM. Para o BIM e, obviamente, né, para o destino final, que é a fabricação e montagem. Então, para mim, eu não vejo, né, outra forma de se trabalhar assim, arquitetura, né, e construção modular de outra forma que não seja com o uso do BIM, dessa ferramenta, dessa tecnologia. Fica aqui o meu agradecimento ao Cal pelo convite e contem comigo. Foi um prazer. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Inicialmente, a gente queria agradecer a oportunidade e o convite realizado pelo Cal para essa breve contribuição nesse evento. Falando um pouquinho sobre nós, o Desterro Arquitetos é um escritório jovem, fundado na segunda metade do ano de 2016 por mim, Arthur, arquiteto e urbanista, junto com os arquitetos Felipe e Vitor, e recentemente, no ano de 2019, também entrou como sócio do escritório o arquiteto Davi Sadowski. Somos arquitetos formados pela Universidade Federal de Santa Catarina, todos são mais ou menos da mesma época de formação, de turmas diferentes, e nosso escritório tem trabalhado desde então em diferentes linhas e tipologias de projeto e nas mais diferentes escalas, né? Desde a escala urbana, passando pela escala de projetos arquitetônicos e edificações, e também por projetos de interiores, principalmente interiores corporativos. Nós conseguimos abordar nessas diferentes escalas a percepção e a necessidade de valorizar o usuário, né? É nisso que a gente acredita. A arquitetura ela é feita para as pessoas e em todas essas escalas o usuário precisa estar envolvido, assim como a cidade, né? A gente está sempre construindo cidade e arquitetura ao mesmo tempo, né? Não há como dissociar uma coisa da outra. Dentro desse processo, os arquitetos do escritório já tiveram outras experiências em BIM anteriormente, né? Em outras oportunidades profissionais, sendo uma ferramenta essencial para a otimização dos processos de projeto. Ela é fundamental estar aliada também a outros métodos, né? Desde a concepção e criação dos projetos. E aqui no escritório a gente não tem deixado de trabalhar com desenho à mão livre, com maquetes quando possível, né? A metodologia BIM já se insere desde as fases iniciais de projeto, e a gente tem experimentado em diferentes plataformas. Recentemente nós aderimos à plataforma do Revit, né, tendo um sócio focado como BIM Manager dentro do escritório, e sempre que possível também a gente procura parceiros de engenharia que estejam buscando trabalhar nessa plataforma também, né, dentro do BIM, para integrar as disciplinas e os projetos complementares da melhor forma possível, né? Além da plataforma em si, a gente procura agregar as equipes de engenharia já desde as fases iniciais de projeto, né, acreditando que os projetos precisam ser concebidos em conjunto, desde o princípio, questões técnicas iniciais até a compatibilização do projeto em si. Então, a gente tem procurado integrar as equipes desde os primeiros lançamentos de projeto até as fases finais de projeto executivo, né? E dentro do processo de migração para BIM, a gente tem visto que o salto qualitativo, os resultados podem ser bastante aprimorados se trabalhados desde o início até essa fase de projeto executivo, né? A convivência em obra é fundamental também
para ter um ganho otimizado da ferramenta, né? Porque a gente acredita aqui dentro do escritório que o nosso produto final para o cliente não são aquelas pranchas impressas que a gente entrega de projeto executivo. O produto final é a obra, né, concretizada, a obra realizada. E para isso, a gente precisa prever o máximo possível das questões em projeto, e uma plataforma como essa ela pode auxiliar muito e otimizar muito os ganhos e resultados finais, dando um salto qualitativo em potencial, né? Então essa experiência de obra também é fundamental, e como expectativa a gente imagina que quanto mais a gente aproximar o BIM do canteiro, mais vão ser os resultados positivos para as nossas obras. A gente tem visto aí que tem sido possível trazer ferramentas com QR Code para trazer a leitura de projeto para dentro da obra, levar outros instrumentos, né? Sair dos métodos tradicionais e trazer a tecnologia o máximo possível para que as informações que a gente desenvolva em projeto sejam de fato utilizadas, né? No canteiro e não morram no meio do caminho, né? Isso é muito comum acontecer, você desenvolver determinados detalhamentos que depois acabam não sendo utilizados por eles não terem sido pensados da maneira mais correta. E a ferramenta pode nos ajudar a isso, né? Tendo em vista que a gente vai estar modelando e prevendo e antecipando todas as questões de obra ainda no ambiente virtual. E quando tu leva o ambiente virtual para o real, com certeza isso vai trazer um salto qualitativo muito grande para todos os envolvidos, seja para os arquitetos, para os engenheiros, para os executores da obra, né? Mas principalmente para o cliente, seja ele público ou privado, os resultados vão ser bem melhores, e a gente vai ter condições aí de apresentar um produto de qualidade, com uma boa arquitetura e bons projetos de engenharia, todos integrados. Ainda dentro das expectativas de qualificação desse processo, né, acreditamos que a ferramenta e esse processo de projeto dentro de uma plataforma BIM também pode contribuir para uma construção mais limpa e mais sustentável, né? Pensando em outras metodologias construtivas mais ágeis, mais eficazes, pré-fabricadas também, com a possibilidade de simulações que a gente tem para realizar antes da construção. Isso facilita muito esses processos e também tende a ser uma revolução dentro do canteiro de obras. É uma revolução que já está acontecendo, né? Ela não é futura, ela é presente, e a gente precisa estar pensando no futuro já agora, né? Isso não é para amanhã ou depois de amanhã, é para esse momento, e a construção precisa ser repensada rotineiramente, né? E isso parte desde o projeto, né? Sem projeto não existe uma obra de qualidade, e com certeza sem projeto os prejuízos serão muito grandes para todas as partes envolvidas. Então o salto qualitativo ele se baseia dentro do ponto de vista econômico, social, ambiental, né? Visando sempre a sustentabilidade da construção e a qualidade do produto final que vai chegar para o cliente, né? Que, como eu já ressaltei anteriormente, é a obra finalizada, né? É a construção entregue, não somente os desenhos no papel. Quero agradecer só por interromper. Aproveitamos então para agradecer, né, por essa oportunidade, dessa pequena apresentação do que a gente vem desenvolvendo, né? Um trabalho recente que está em constante evolução, e ficamos à disposição aí para contribuir no espaço que venha a seguir. Olá, eu sou Ana Karina, sou arquiteta da Casa de Projetos de Joinville. Nós utilizamos o BIM há cerca de um ano
nós fizemos essa virada em novembro de 2019. Nós decidimos que nós não íamos mais utilizar o AutoCAD e começaríamos a usar o BIM. Então, após treinar a equipe, a gente virou do dia para a noite. Ninguém mais usa AutoCAD, só pode fazer os projetos no BIM. E foi uma virada super legal, porque a equipe super se engajou e todo mundo passou a utilizar o BIM. Eu acredito que o melhor de utilizar o BIM aqui no escritório é a falta de retrabalho. Os projetos, eles já saem mais certos de primeira, porque a gente já desenha em 3D, então a gente já se obriga a verificar todos os detalhes. Além disso, a compatibilização é perfeita. Os nossos engenheiros utilizam BIM também, então todos os projetos são totalmente compatibilizados, não tendo nem erro, nem retrabalho. Além do que, o processo ficou muito mais rápido. Desenhar um corte no AutoCAD hoje é uma coisa que a gente não consegue nem imaginar, porque é muito mais rápido no BIM, muito mais rápido e mais seguro. Você tem certeza que está certo. Então, todo um departamento de correção de projeto é minimizado nesse trabalho, né? Nós hoje somos em torno de 19 funcionários, todos utilizando a plataforma BIM, entre arquitetos, designers e engenheiros. E a gente acredita realmente que foi uma escolha saudável. Não conseguimos mais pensar nossos projetos fora dessa plataforma. A gente realmente colhe os frutos disso. Uma dificuldade que a gente encontra é quando a gente vai contratar, ter mão de obra que já conheça, que já saiba trabalhar, que tenha uma experiência nesse programa, né, no BIM. E não existe. Porém, todo mundo já fez algum curso, alguma coisa, tem uma noção básica. E ao entrar aqui no escritório, como a gente realmente utiliza o BIM diariamente, em cerca de um mês, eles já estão totalmente preparados e não querem mais voltar atrás e não usar mais o BIM. Então, todo mundo que começa a trabalhar com o BIM aqui no escritório realmente gosta muito. Olá, aqui é Rafael Dagorti, eu sou arquiteto e especialista em BIM da Bragalha Arquitetos Associados e vou contar para vocês um pouco da trajetória da Bragalha na utilização da plataforma BIM. Então ela iniciou em 2017 e a gente resolveu fazer essa implementação através de 5 passos. O primeiro deles foi traçar claros objetivos do escritório com a utilização do BIM. Então, para fazer essa transição do CAD para o BIM, primeiro foi necessário discutir os benefícios dessa implementação e se isso ia realmente trazer um impacto positivo para a empresa e para as decisões de projeto que a gente ia ter dali para frente. Então, a gente conseguiu, através de uma conversa aí durante um bom tempo, decidir que o BIM seria sim o melhor caminho e só traria benefícios para a empresa, né? Como segundo passo, a gente fez um treinamento com a equipe, onde durante um mês, todos os dias, era destacado aí um período para a equipe desenvolver o treinamento em Revit. Então foi essa a ferramenta que nós escolhemos para desenvolvimento dos projetos aqui na empresa. Isso porque hoje muitas universidades estão oferecendo o curso de Revit como um curso já na cadeira das disciplinas. Então, isso torna fácil de encontrar um profissional que trabalhe com o Revit e também pela conversa que o Revit tem com os softwares de projeto complementar. O terceiro passo foi desenvolver um projeto piloto, onde todos os profissionais aqui do escritório desenvolveram o mesmo projeto e a gente conseguiu mensurar a evolução de cada um no desenvolvimento das atividades.
Então a gente optou por fazer esse projeto piloto, até porque quando algum deles fosse desenvolver um trabalho onde necessitasse de um prazo e necessitasse de uma modelagem de qualidade, eles já teriam passado por essa experiência com um projeto de uma complexidade média, né? O quarto passo, então, depois que toda a equipe já estava treinada, as decisões, os desafios já tinham sido superados, foi um investimento em hardware e software. A gente teve que estruturar todo o escritório nesse sentido para poder receber os programas, né, e fazer a compra de todas as licenças para estar atendendo as demandas aqui do escritório. O quinto passo foi buscar projetistas complementares que também trabalhassem em BIM. Então esse foi o nosso grande desafio, né, um deles, porque muitos que já trabalhavam conosco já estavam habituados à forma antiga, entre aspas, né, de trabalho, que era em CAD, e para nós também era uma novidade isso, né, fazer esse desenvolvimento desse trabalho no BIM, e foi um crescimento junto com os demais profissionais também, né, e a gente notou que isso só trouxe benefícios para nós, no sentido de que, cruzando essas informações, vendo tudo isso em 3D, né, que é uma das funcionalidades da plataforma, a gente viu que é possível discutir os projetos de arquitetura num nível muito alto, muito elevado, fazer essa verificação das interferências, antecipar situações da obra que iriam gerar um custo elevado para o cliente e oferecer um projeto de qualidade para os clientes, não simplesmente aquela prancha no papel, mas também oferecer um gerenciamento de conflitos, um gerenciamento de dados, que é algo crucial para o desenvolvimento de uma obra e para a execução de uma obra. Então, o BIM ele só trouxe benefícios para nós, enriqueceu muito a equipe, no sentido de que os profissionais eles tiveram que se capacitar para desenvolver as atividades, eles tiveram que conhecer mais de projeto para conseguir desenvolver os projetos em BIM, porque para conseguir fazer uma construção de forma virtual, que é o que é feito dentro do Revit, precisa se conhecer de obra, né? A gente precisa sinalizar onde vão pilares, a gente precisa sinalizar onde vão vigas, a gente precisa posicionar os fechamentos, já considerando que a estrutura vai ter um certo afastamento. Então isso tudo demandou uma qualificação da equipe nesse sentido e nos permitiu oferecer projetos cada vez mais certeiros, cada vez mais assertivos para os clientes. Então, o que eu posso dizer a todos é que a nossa experiência ela foi muito rica e ainda está sendo, né? Porque a gente está buscando cada vez melhorar mais, cada vez se especializar mais e trazendo novidades no sentido de tecnologia de projeto para o nosso escritório e para os nossos clientes. A gente agradece muito a oportunidade ao Cal de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho no desenvolvimento das nossas atividades e nos colocamos à disposição de todos vocês aí para que entrem em contato, que falem conosco aí. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Gabriela Fávero, eu sou uma das fundadoras do Bloco B Arquitetura, junto com a Camila Ghislaine e com a Júlia de Faveri. E nós somos um escritório de Florianópolis e a gente atua já aqui há 6 anos. E a gente desenvolve projetos de imobiliário, de interiores, projetos arquitetônicos, projetos urbanos e também concursos. A gente trabalha muito com concursos de arquitetura aqui no escritório. E em cada projeto que a gente trabalha, a gente tenta tangenciar um pouquinho outras áreas do conhecimento, não só a arquitetura, porque a gente acredita que a arquitetura vai muito além de um pensamento arquitetônico. E foi um pouco por isso que também esse ano a gente lançou a Escola do Bloco B, que é um bracinho nosso aqui dentro, onde a gente trabalha a investigação, a crítica e também a experimentação arquitetônica. É um espaço coletivo de uma escola livre,
onde a gente também troca, onde a gente dialoga com outras pessoas. E o nosso escritório é um pouco de tudo isso, é tanto um escritório de arquitetura quanto uma escola livre. Esse concurso é um concurso que a gente participou logo no início, quando a gente estava aprendendo a plataforma BIM, que foi um concurso para o CAU Tocantins. E foi um desafio, mas foi um desafio que nos colocamos justamente para testar a ferramenta e ver como ela funcionaria num prazo tão curto. E foi muito importante para a gente, porque otimizou muito o nosso trabalho de um concurso para gerar cortes, fachadas e todos os desenhos em isométricas. Então foi uma experiência muito interessante trabalhar com BIM num concurso.